Então, vamos falar com o Senhor. Senhor, mais uma vez na sua presença. É uma honra servir ao Senhor. É uma honra ser chamado para servir ao Senhor. É uma honra falar do seu nome e dizer para todas as pessoas que o único que pode dar jeito em qualquer coisa é o Senhor. É uma honra ser os poucos, meu Deus, muitas vezes chamados. Muitos são chamados, na verdade, mas os poucos escolhidos. É uma honra. É uma honra saber que o Senhor confia nas nossas mãos. E eu acredito, Senhor, na sua palavra. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja conosco do início ao fim. E eu sei que o céu se alegra, meu Deus. O céu se alegra com a sua palavra. Se alegra, meu Deus, com a nossa força. Se alegra, meu Deus, na esperança. Se alegra, meu Deus, com tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, para glorificar o seu santo nome. E que hoje, meu Deus, aqui, mais uma vez, que haja renovo, favor, unção, poder, em nome do Senhor Jesus. O Senhor me disse isso, que o Espírito é simples, mas poderoso. O Senhor está na simplicidade das coisas, e nas coisas mais impressionantes que existem, o Senhor está lá. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está nos momentos de festa, nos momentos de luto, nos momentos de alegria, nos momentos de aprendizado, nos momentos de crescimento. O Senhor está lá. E eu acredito, meu Deus, na sua palavra. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que a sua palavra, meu Deus, toque profundamente os corações, que a sua palavra invada, meu Deus, almas, que a sua palavra venha, meu Deus, e mude a direção das coisas, que a sua palavra venha, meu Deus, e transforme a vida de cada uma, meu Deus, dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, a começar por mim. E eu agradeço, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade de servir ao teu santo nome, de servir ao Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus de propósito. O Senhor é o Deus que abre o mar e ainda seca a terra para passarmos. O Senhor é esse tipo de Deus, o único Deus. O Deus misericordioso, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que transforma. Esse é o nosso Deus. Então, no trabalho de hoje, Senhor, que o Senhor transforme-nos de dentro para fora. Que o Senhor limpe-nos, meu Deus, de dentro para fora. Que haja uma limpeza, que haja uma mudança de padrão, em nome do Senhor Jesus, e eu creio nisso. Obrigada, Senhor, por tudo, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor continue falando conosco, meu Deus, do início ao fim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Deus derramará a unção do vinho novo sobre a minha vida. Ali você muda ou você muda. Eu já falei 1000 vezes aqui nesse altar e vou continuar dizendo. Que hoje vocês vão ver a minha Maria alegre e pulando e cheia de vida. Mas que moça, né? Já está uma moça, na verdade. E tão cheia de vida e tão alegre. Mas quando Deus mexe nas nossas circunstâncias, Ele vai mexer na cordinha do seu coração, sabe? Sabe aquilo lá que faz seu coração bater? Ele mexe ali. Porque tem gente que só aprende assim. Às vezes você vai falar assim, mas precisa aprender desse jeito? Alguns precisam. Vocês não lembram da passagem do ladrão na cruz? Ele precisou estar crucificado para ele reconhecer. Pelo menos reconheceu. E o outro que não? Tem gente que está pregado na cruz e não reconhece. O outro pelo menos chegou lá e falou, poxa, eu me arrependo, entendeu? Não faz isso não. E conseguiu ainda. Aí quando Deus mexe na cordinha do nosso coração, ali, e que aí não tem mais o que você fazer. Ali não tem como mais você resolver. Ali as coisas vão mudar ou elas vão mudar. Eu me lembro detalhadamente de tudo o que eu vivi na noite que o meu bebê, ela era um bebê, convulsionou. Nunca tinha visto aquilo, nunca. Cena horrorosa, sempre digo isso. Pior cena que um pai pode ver é seu filho daquele jeito. Tanto é que eu nem entendi, porque eu achei que ela tinha engasgado.
Achei que ela estava engasgada. E não tinha entendido ainda toda aquela cena, para falar a verdade. Demorou para eu entender. E tanto demorou que eu cheguei brincando, e eu lembro de eu tentar abrir as mãozinhas dela, e eu não conseguia, porque ela já estava toda travada e toda rígida. E era, se você vê a Maria hoje, grandona, brancona, desse jeito, sabe aquela coisa e tal? Porque você sabe muito bem que a Maria saiu um bebê todo grandão, a Ana já nasceu pequenininho, mais morena como eu e tal. A Maria não. Ela era assim bebê. Pensa naquele bebezão. Era. E quando eu pego a minha menina daquele jeito, com aquele barrigão da outra, ali, e vejo a minha filha daquele jeito, eu posso me contar para você os detalhes daquilo. Eu saí correndo de tal forma que o Murilo só vestiu uma roupa e eu, sem nada, que a gente estava todo mundo saindo do banho, e eu saindo e eu fui até a porta sem roupa, eu só voltei, peguei um vestido rasgado, um chinelo que não cabia o meu pé. De quem era aquele chinelo? Não sei. Eu encontrei e fui para o hospital daquele jeito que a gente estava. A gente não sabia o que era ainda, nós não sabíamos. Maria passou uns dias lá, e se você não conhece o histórico do meu marido teve epilepsia quando criança, durante muitos anos. Depois nós fomos descobrir o que tinha acontecido. Tudo que você não precisa naquele momento é de um médico falando com você, porque ele vai chegar e vai te dar todas as notícias que você não quer ouvir. Então é assim, então você me autoriza a pegar e aplicar tal tipo de medicação, se isso acontecer de novo. Tá, mas o que faz? Então eu vou salvar a vida dela, porque senão o cérebro dela vai fritar. Sabe, esse tipo de palavreado, que é o que você não precisava naquele momento. E aí vivi 3 dias com a minha filha lá naquele hospital. A primeira noite passei em claro, em pé, grávida. E quando eu digo grávida, não era uma gravidazinha bonitinha, de barriguinha, não. Era grávida, aquele barrigão enorme, de não servir chinelo. Deve ser por isso que meu chinelo era pequeno. Não servia chinelo, roupa, nada. Era essa grávida aí. Passei a noite em pé, no hospital. Tanto é que depois eu voltei para casa para buscar umas roupas. Levei o retrovisor do meu carro embora, bati no portão. E quando eu voltei, a enfermeira cruzou comigo e ela falou: nossa, mãe, agora sim, né? Porque eu estava num estado horroroso. Aí eu voltei mais arrumada. Falou, não. A enfermeira falou para mim. Passei a noite em claro, peguei a Bíblia e eu vi que eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Nada. Eu não tinha intimidade com a palavra. Eu ia na igreja. Eu ouvia muito de Jesus, eu ouvia os programas, mas eu não tinha intimidade com Jesus, com o Senhor, que é a palavra. Isso aqui tem um cheiro de Deus. Se você ler a Bíblia só no celular, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui tem um cheiro de Deus, é o cheiro dele. Às vezes, quando estou muito dolorida, eu cheiro a Bíblia, porque é o cheiro do Senhor. E eu não tinha intimidade nenhuma com ela. E ali eu falei com Deus. E eu orei aquela noite toda, porque quando você não tem tempo para Deus, você vai ter que arranjar. E aí eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para ler a palavra. Pois bem, Deus me colocou num lugar que agora eu tinha tempo. Agora eu tinha tempo para orar e para ler a palavra. E aí eu fui para aquele hospital com o celular do ano, tinha acabado de trocar. E eu vim de uma vida de muitas privações, que nunca tive um celular novo, alguma coisa assim. Então era um ano em que eu tinha vivido muitas conquistas materiais. Então o celular do ano, estava com um sapato, nossa, que eu sonhava e tal, não sei o quê. Pergunta se eu encostei em alguma coisa daquela. Não queria celular, não queria sapato, não queria nada. Eu queria minha filha indo embora. Eu não queria comer. Nada, não tinha graça para nada. Eu não tinha alegria. Era o ano que eu tinha conseguido realizar algumas conquistas importantes para mim, que eu nunca tinha vivido. Eu gosto de brinco, eu gosto de anel, eu gosto dessas coisas. Pergunta se eu fui com alguma coisa dessa. Não tinha nada. Queria não tinha graça. Quando voltei para casa para buscar minhas coisas, e eu fui andando naquela casa, e eu tropecei nos brinquedos que eu reclamei tanto. Eu falei tanto da minha filha, mas porque ainda tinha outra na barriga, mas eu falei tanto.
E eu lembro de eu chegar em casa e ver aqueles brinquedinhos jogados no chão, mas não tinha criança. Meu Deus, que arrependimento! Por que é que a gente espera chegar num momento como esse para a gente simplesmente lembrar que aquilo é importante para você e que aquilo é só uma fase só? E eu reclamava tanto, tira esse sapato, olha aqui, não sei o que e tal. E falava e tal. E a Maria sempre muito divertida, e suas xicrinhas no banho. E era xícara para tudo quanto é lado. Eu nunca esqueci aquelas xícaras do café no banho e tal, não sei o que. E deu olhar aquilo, mas não tinha mais criança agora. Agora a criança estava no hospital com o pai. Eu lembro da minha sogra ir até o hospital. Minha sogra já tinha vivido isso com o filho. Aí de repente vê o filho vivendo com a filha. Mas a palavra diz que os filhos dos filhos seriam abençoados. De repente minha sogra está vendo o filho dela, que convulsionava, com a filha convulsionando. Então tem alguma coisa errada aí. Então tem alguma coisa que não está certa. É simples a gente olhar. Mas Deus já vinha avisando, Deus já tinha me avisado, Deus já tinha me dado um sonho, e eu não liguei, fiquei assustada. Mas nada que me movesse a algo? Não. Pois bem, foi um susto grande. Passado 2 semanas daquele susto, eu acho que eu não tinha chegado no ponto que Deus queria ainda. Eu liderava a escolinha na igreja. Estava trabalhando na igreja e culto acontecendo e tal, não sei o quê. Quando vem correndo atrás de mim, me chamando para a escolinha. Lá vai minha filha, de novo. Minha filha convulsionou dentro da escolinha. Na frente de todas as crianças, na frente de todo mundo, e ninguém sabia lidar com aquilo. Lá vamos nós de novo para aquilo. Deus estava chamando. Quando a pediatra me encontrou de novo no hospital, porque era assim, quase impossível ter outra pessoa como eu, ali, grávida, aquele barrigão, com neném, difícil, eu acho. Quando ela me encontrou de novo, ela falou assim: olha mãe, não é normal isso aqui. 2 semanas ela convulsionar de novo, nós temos um problema. Ela falou. Ali, e aí pediram para fazer um exame, que não sei se você já viveu, tomara que não, nunca e não viva, na criança, que é que você tira o líquido aqui da coluna para saber se é meningite. E para fazer esse exame é muito sofrido para a criança. Precisam deitar ela, quase botar, sabe, deixa a perninha esticada, deita assim, como se fosse uma raque mesmo, mas puxa mesmo. Tem que segurar a criança, e aquela criança grita daquele jeito, você sabe muito bem, para tirar, porque dói, é um líquido da coluna, poxa, dói. E eu fui para o banheiro daquele hospital, grávida também, continuava grávida, gente, que barrigão. Aquela criança aqui, coitada, depois minha outra filha nasceu, ela não podia ouvir um barulho mais alto que ela assustava, porque ela levou tanto susto na gestação. Naquele banheiro de hospital, que deve ser o banheiro mais limpo que você vai encontrar na sua vida, sangue de Jesus tem poder. Nossa, eu dobrei os meus joelhos ali mesmo, né? No banheiro. Você sabe que tem orações dentro de hospitais que são mais sinceras que dentro de igrejas. Ali eu entreguei tudo ao Senhor. Eu falei para o Senhor assim, ó, se o Senhor quiser levar um braço, um pedaço de mim, tudo que eu tenho, eu não preciso de mais nada. Eu só quero sair daqui com a minha filha. E dentro daquele banheiro, eu acho que eu entreguei o que eu tinha que entregar para o Senhor. Mas eu precisei estar dentro de um banheiro de hospital, de joelho dobrado, com a minha filha ali gritando, porque eu ouvi ela gritando, enquanto eu estava de joelho dobrado. Eu precisei estar ali para que eu entregasse ao Senhor o que eu tinha que ter entregue. Ali, nosso hospital, ele era de costas com um McDonald's também, eu lembro disso. E eu me lembro de eu ficar com ela na janela olhando, e todo mundo, e era no final de semana, o povo indo e tal, não sei o quê. E eu falei para ela assim, quando a gente sair daqui, a gente vai lá. E a próxima vez que nós voltarmos nesse hospital, é só pra gente ver a sua irmã nascer. Nunca mais. E nunca mais mesmo. Acabou ali. Aquilo findou. Mas deixou marcas muito profundas. A minha filha convulsionou num jejum de Santa Ceia, que inclusive nós vamos ver esse jejum amanhã. Eu era a primeira a reclamar do jejum de Santa Ceia. Ai, Senhor, que eu tô cansado, queria dormir, eu tô com fome, tá calor. Se tava calor lá no Brasil, aqui eu não quero nem dizer para você, então. E eu ficava meio que reclamando, sabe?
queria terminar o culto, queria ir embora, queria almoçar, queria deitar, queria descansar. Ai, jejum e tal, né, e tal, não sei o quê. Minha filha convulsionou bem num jejum. E aí, tô eu dentro de um quarto de hospital com a menina lá, dopada, que nem se mexia, e que não podia ter uma febre, porque a minha filha convulsionou com 37 de febre. Isso nem é febre, só para você ver. E lá dentro do hospital, tudo que eu mais queria, ela estava na igreja. Mas quando estava na igreja eu reclamava. Aquilo lá para mim era pesado. Aí chegou a comida, eu não queria comida. Eu ia ficar em jejum. Você vê como que é confuso? Ali acabou. Um ciclo da minha vida acabou. Ali eu sei que o meu coração não foi transformado, ele foi trocado. Porque há corações que você precisa trocar ele. Não tem como transformar. Por isso que a Bíblia fala que ele troca corações de pedra por corações de carne. Porque há corações que precisam ser trocados. Meu coração foi trocado. Ali eu fui entendendo a beleza das coisas. Porém, algumas coisas continuaram acontecendo. Mas já não era mais como antes. Eu ainda continuei com situações no meu casamento, na minha casa. E aquilo foi mudando gradativo. E eu fui crescendo todos os dias. Mas talvez a maldade, a vingança, sentimentos e sentimentos dentro de mim, aquilo já tinha morrido. Eu trouxe para você essa história, e eu sempre vou levar ela comigo, porque um ano depois nós fizemos uma festa de comemoração, de ação de graças ao Senhor, pelo milagre que Ele tinha nos dado. Minha filha nunca mais foi para um hospital, dificilmente Maria tem febre, dificilmente aquela menina fica doente, graças ao Senhor Deus, e ali acabou mesmo. Só que aí o Senhor foi trabalhando comigo em outras áreas. E eu vejo Deus falando conosco, muito sério, de colocar a casa em ordem. Você não tem só casa física. E a casa física importa também. Porque Deus não habita na bagunça. Ele não pode habitar num lugar bagunçado. Ele não pode habitar numa casa bagunçada. Numa casa que cheira mal, numa casa com lixo. Eu não estou falando de brinquedos de criança, não. Deduzir. Você pode achar que sabe de alguma coisa. Na verdade, você vai deduzir talvez, se for inclusive coisas e projetos muito grandes, você pode deduzir e ter deduzido muito errado. E sabendo que, para que eu começasse a dar um passo para um novo projeto, não é fácil você começar um novo projeto. Não é fácil. Mas para eu dar esse novo passo, coisas precisavam ser organizadas. Coisas precisavam ser arrumadas lá já. Então, antes de eu vir para cá, eu ouvi o Senhor dizer para mim assim, coloca a casa em ordem. Arruma as coisas. Ok, vamos lá. Arrumei todas as coisas e vim. Eu não arrumei só malas. Eu não só doei o que eu tinha que doar. Eu não fiz isso. Eu saí organizando tudo. Eu saí organizando a casa. Eu saí organizando a minha parte de trabalho. Eu saí organizando toda a minha equipe. Eu saí desestruturando algumas pessoas, ali tirando algumas pessoas de um lugar, colocando em outro e mudando toda uma direção. Porque eu sabia que eu tinha um outro projeto. Todas as vezes que o Senhor chamar você para algo, saiba que você vai ter que mexer nas estruturas e colocar as coisas em ordem. Todas as vezes. Isso seja para projetos, para casamento, para família, para as coisas, não importa. Saiba que nós temos que arrumar as coisas. E Deus tem falado para colocar a casa em ordem. Eu começo lendo para vocês Isaías 38, no versículo 1, que diz assim, Neste período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembre-se de que o tenho servido com fidelidade de todo o coração. Sempre me esforcei para lhe obedecer. E Ezequias chorou amargamente. Então o Senhor falou o seguinte a Isaías:
vá ao palácio e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas que derramou. Acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Perfeito, paro aqui. O Senhor foi e falou com ele: você vai ter uma doença terrível, você vai morrer. Vamos lá, você vai morrer. O profeta foi, trouxe o recado, vai morrer. Põe sua casa em ordem que você vai morrer. Eu começo esse culto te fazendo exatamente essa pergunta. Se você nunca parou para pensar, então nós vamos começar a pensar agora. Se você hoje recebesse um recado do Senhor e dissesse para você assim, ó, se prepara, porque você vai morrer. Você tem tranquilidade em tudo que você construiu? Em tudo que você vai deixar para as pessoas? Tá tudo bem se alguém for lá e mexer nas suas coisas? O que elas vão encontrar ali naquelas coisas? Porque quando você morre, principalmente em situações que são inesperadas, você sabe que a gente precisa ir em busca de um monte de coisas. Se você nunca providenciou um funeral, mas nós vamos falar de morte, nós vamos. Sabe por quê? Porque é engraçado como as pessoas elas só mudam e elas só têm consciência com a morte. Porque a morte é o fim da linha, acabou ali. Só que quando a gente vai vivendo como se a gente nunca fosse morrer, como se fôssemos imortais, então é como se a gente tivesse mais uma oportunidade amanhã. Eu posso brigar e falar desse jeito que eu quiser, porque amanhã eu tenho mais uma chance. Eu posso lidar com as crianças dessa forma, porque amanhã eu tenho mais uma chance. Eu posso deixar essa criança o dia inteiro aqui, celular, tablet, qualquer coisa que ela quiser fazer, porque eu tô cansada, meu esposo tá cansado e tal, não sei o que, e hoje eu não tô muito afim. Então, mas amanhã a gente tem mais oportunidades. Eu posso gastar o dinheiro desenfreadamente aqui dessa forma, porque eu tenho mais chances. Mas quem disse que você tem mais chances? Quem garantiu a você isso? A palavra do Senhor, você não sabe. Quem dá a vida é o Senhor, quem tira a vida é o Senhor. Você sabe que um dia eu fiquei pensando nisso, porque eu estava assistindo um vídeo, inclusive, de uma pessoa que inclusive mora aqui na Flórida. Certamente as mães devem conhecer a Flávia Kalina. E ela perdeu o padrasto dela. E ela foi contando de todos os trâmites que eles precisaram fazer, porque o padrasto era responsável por tudo lá. Então ele que pagava as contas, ele que pagava não sei o que lá, ele que cuidava da parte do convênio médico, ele que fazia toda uma questão burocrática de dinheiro e tal. E ela falou assim, de repente ela se viu tendo que mexer no computador dele, mexer nas coisas dele, mexer nas gavetas, pegar os arquivos e mexendo em mensagens, em coisas particulares que eram dele e que ninguém sabia, certo? E se hoje findar os seus dias e alguém pegar o seu celular, qual é a impressão que você vai ter deixado para essa pessoa? O que essa pessoa vai olhar? Qual vai ser a última coisa que ela vai pensar de você ali? Puxa, essa mulher aqui não é uma mulher de Deus mesmo, realmente. Ou ele vai encontrar coisas. E quando eu digo celular, porque nossa vida está lá. Você pegar o celular de alguém que você conhece, você descobre a vida dela inteira ali. Ou no celular, ou no computador. Não precisa ser só celular, pode ser dentro da sua gaveta. Pode ser no meio das suas coisas. Se o seu familiar, uma mãe, um pai tiver que sair de outro lugar para vir aqui e organizar as suas coisas, para entregar, tirar, esvaziar a casa, o que ele vai encontrar? Vai encontrar uma pessoa organizada, uma pessoa com a mente limpa, uma pessoa cheia de Deus, ou ele vai encontrar uma cena lamentável, algo que vai ficar marcado dentro dele para o resto da vida. Ele vai mexer nas suas mensagens e com quem que ele vai encontrar você falando? Sobre o quê? De quem? Às vezes até dele, daquela pessoa mesmo, daquele parente que está ali ajudando naquele momento. O que vai encontrar ali? Será que você já parou para pensar que quando é assim, é como nós terminamos que importa? Você pode ter feito muitas e muitas coisas durante a sua caminhada, mas naquele último dia ali vai gravar o restante da memória das pessoas sobre você. Então, coloque a casa em ordem. Esse homem foi avisado. Coloque a casa em ordem, você vai morrer. Será que Deus
com esse coloque a casa em ordem, não está nos avisando tantas coisas? Sabe, quando a bispa trouxe a palavra no jejum, e ela falou que Deus já estava avisando há muito tempo, porém agora Ele mexeria nas circunstâncias, eu estremeci. Eu estremeci dos pés à cabeça. E você sabe por quê? Porque Deus só conseguiu uma mudança minha quando Ele mexeu nas minhas circunstâncias. E você quer saber a forma mais dolorosa de uma pessoa mudar? É quando Deus mexe nas circunstâncias dela. Quando Deus mexe nas circunstâncias de uma pessoa, porque Ele vai dando avisos, Ele vai falando. E Deus já falava comigo há muito tempo, e eu, como uma grande mulher sábia e forte, corajosa, fingia que ouvia e fingia que entendia. Então Deus falava: para de fazer isso no seu casamento, você vai matar o amor que esse homem sente por você. Mas eu achei que tinha mais chance, então eu fui até o limite de tudo que eu podia ir. Então eu briguei mesmo, eu fui rixosa mesmo, eu quebrei as coisas mesmo, eu agredi, eu fiz tudo o que eu podia fazer para dar um péssimo testemunho de Jesus Cristo. Inclusive tive que voltar e pedir perdão para vizinhos antigos. Por quê? Porque eu fui um péssimo testemunho de crente, um péssimo testemunho de cristão. E por isso eu começo desta forma com você, sabe por quê? Porque hoje você vai me ver aqui com meu cabelo enrolado, que eu sempre sonhei, tô até olhando aqui. Queria mudar, tô feliz em ter mudado. Você vai me ver aqui desse jeito, agora vivendo tantas outras coisas. Você vai pensar assim: mas aí colocar a casa em ordem, vai falar? É fácil falar. Não, não é fácil falar. É vergonhoso, na verdade. É vergonhoso eu chegar para você hoje e dizer para você assim, você sabe por que eu faço um trabalho de mulheres? Por quê? Porque eu sou uma mulher centrada, temente, que ama a Deus muito, sempre amei, sempre fui muito organizada, sempre fui muito cuidadosa com as coisas, sempre fui uma ótima mãe, uma ótima esposa. Ai, seria maravilhoso eu poder dizer isso para você. Eu queria muito dizer isso para você, assim, do fundo da minha alma. Porém, eu tenho que dizer para você que eu faço um trabalho de mulheres porque eu fui o pior exemplo que uma mulher poderia ser para alguém. O pior exemplo de mãe para todas as mães. Pior exemplo. O pior exemplo de esposa dentro da minha casa. Era um fardo cuidar da minha casa, era um fardo fazer comida para meu marido, era um fardo ter que arrumar a casa, era um fardo ter que me submeter. Não queria me submeter, achava aquilo assim muito desafiador para mim. Na verdade, eu tenho respostas assim na ponta da língua. Meu Deus, se tem alguém que sabe responder, sou eu. Usava para o mal aquilo, para matar, para ferir as pessoas. Eu fui um péssimo exemplo de vizinha, inclusive. Os meus vizinhos viam a gente ir para a igreja no Brasil, mas à noite viam a gente brigar, eu gritar, eu quebrar as coisas. Eu pregava menos de Jesus dentro de casa e para a vizinhança. Quantas vezes será que aqueles vizinhos não olhou e falou assim: lá, o crente que vai para a igreja à noite, vem aqui brigar, gritar, fazer isso aqui. É isso. E quando Deus vai dizendo assim: põe a casa em ordem, arruma as coisas, isso aqui está errado, eu não gosto disso, isso não vai funcionar. Aí a bispa vem com a palavra assim: mas aqueles que não estão ouvindo, Deus vai mexer nas circunstâncias. E quando Deus mexeu nas... Eu estou falando de lixo, eu estou falando de louça, eu estou falando de roupas espalhadas, eu estou falando de coisas que podem não parecer importantes, mas são. Porque Deus não habita na bagunça. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que não pode sair bênção e maldição dali. Não sai água doce, água salgada. É um tipo só. Não dá para ser assim. E quando o Senhor veio e deu a oportunidade a esse homem, falou assim: você vai morrer. Então põe sua casa em ordem que você vai morrer. Esse homem chorou amargamente. Ele virou para a parede. Por isso você vai ver algumas pessoas em alguns lugares, quando elas viram para a parede, elas vão orar. É essa oração aqui, É a oração de Ezequias. É a oração tão forte que muda as coisas imediatamente.
A oração de Ezequias mudou a decisão do Senhor imediatamente. Então por isso que às vezes você vai ver gente assim virado para a parede, porque aquilo lá, porém você vai ver que ele orou amargamente, estava amargo. São essas orações desesperadas ao Senhor que têm o poder de mudar as coisas imediatas, são poderosas. E esse homem ganhou mais 15 anos. Puxa, mais 15 anos de oportunidade. Isso é maravilhoso. Aí você vai ver no capítulo 39. Que aí, deixa eu ver aqui, 39. Isaías 39:1. Que diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou embaixadores a Jerusalém com uma carta de saudações e um presente para o rei, porque tinha recebido a notícia da doença e da recuperação de Ezequias. Ezequias recebeu com alegria os embaixadores da Babilônia. Ele lhes mostrou sua casa do tesouro, cheia de ouro, prata e perfumes muito caros. Também mostrou a casa de armas de seu exército, os tesouros que havia no templo. Não deixou de mostrar aos babilônios coisa alguma que fosse importante no seu reino. Então o profeta Isaías procurou o rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens conversaram com o Senhor? De onde eles vieram? E Ezequias respondeu: vieram de muito longe, da Babilônia. O que foi que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Ezequias respondeu: bem, eu mostrei a eles tudo que há lá no meu palácio. Não há nada em meus depósitos que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: ouça com atenção a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vai chegar o dia em que todas as riquezas que há no seu palácio e tudo que os antigos reis, seus parentes, ajuntaram até hoje, serão levados embora para a Babilônia. Nada vai ficar em Jerusalém, disse o Senhor. Eu vou parar só um segundo aqui para você ver. Passou tudo isso, ele vê aquele povo vindo da Babilônia, que claramente eram inimigos, e ele abre a casa dele e mostra tudo o que tem de mais importante. Será que nós não abrimos a nossa casa para os inimigos e mostramos para ele tudo que é de mais importante? Você sabia que quando você quer postar coisa em rede social, fazer alguma coisa, isso aí não é um problema, cada um tem um estilo de vida e que gosta de viver, não é um problema. Mas há coisas e coisas. Dependendo do que você mostra, está mostrando as coisas mais importantes que você tem, são tesouros mesmo. E tem gente olhando com péssimas intenções, de uma péssima forma, com um desejo errado. E claro, você está deixando o mal entrar. Quando você dá um celular, por exemplo, para uma criança, que é um mundo na mão de uma criança, você está abrindo as portas assim para o mal. Fala assim: pode entrar aqui, ó, pode entrar. Veja tudo que nós temos aqui de mais precioso, que isso aí vai roubar a inocência daquelas crianças. Foi isso que aconteceu com ele. O homem ganhou mais 15 anos de vida imediatamente. Depois ele faz o quê? Ele age como ele acha que é o certo mesmo. E aí, no 7, alguns dos seus futuros netos e bisnetos serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ó a resposta de Ezequias. Está bem, respondeu Ezequias. O que o Senhor determinou é bom. Pois pensava: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Olha só. Então quer dizer que tudo que você construiu, tudo que você fez, tudo que a sua família trabalhou, os filhos dos filhos que seriam abençoados, no caso a palavra, vai ser destruído. Foi isso que foi dito a ele. Vai ser destruído. Ele disse o quê? Isso é bom. Porque pelo menos não vai acontecer comigo. Vai acontecer com a próxima geração. Você imagina? O Senhor falar assim, ó, tudo que você tem vai ser arruinado, destruído, acabado. Aí você fala, que bom. Pelo menos na minha parte aqui está tudo certo. Mas isso vai acontecer com os meus filhos? Vai. Então eles que cuidem, né, da herança deles. O que é que você está deixando para os seus filhos? Qual é o tipo de legado que você tem deixado para os seus filhos? Para os que estão vindo depois de você? Porque se você não colocar as coisas em ordem agora,
Se você não arrumar agora o seu casamento, amanhã é seu filho que está vivendo aquilo, exatamente como você vive. Porque se você não colocar a sua casa em ordem, no seu corpo, na sua saúde, eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde, disposição. Amanhã é seu filho com o mesmo problema. Não tem como. Isso é princípio. Princípios são imutáveis, eles nunca mudam. É o princípio da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E aí Deus vem e fala assim para você, ó: tudo que você tem hoje será destruído se você não mudar. Tá bom? Ah, tá bom, que bom. Pelo menos não é comigo, é com a galera da próxima geração, né? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, são com eles. Você sabia que se não arrumar hoje o mundo que seus filhos estão envolvidos e vivendo, esse tipo de celular, esse tipo de jogo, esse tipo de coisas que ele tem convivido, se você não arrumar o padrão dos seus filhos hoje, amanhã pode ser o seu filho, que eu não sei se você está acompanhando as notícias do Brasil que aconteceu, mas não sei se você viu a última, de um rapaz forte, muito forte, que deu, não sei, acho que 60 socos na namorada dele. Que ela foi dar o depoimento dela, ela não conseguia falar, ela teve que escrever. A juíza não conseguiu olhar para ela. Ele desfigurou ela completamente. Essa é a geração de hoje. É a geração que nos deixaram. Deixaram para nós uma geração assim. E se você, que tem filhos, não colocar a casa em ordem hoje, amanhã são eles que estão vivendo isso aí. Se você não arrumar as suas finanças hoje, amanhã é seu filho que não consegue pagar o aluguel. Se você não arrumar as suas coisas hoje, amanhã é seu filho que não vai ter condições de estudar. Amanhã você vai encontrar seu filho numa situação que ele não tem como constituir família, que não tem como fazer nada. Se você não arrumar hoje toda a herança e legado que você vai deixar para os seus, amanhã são seus netos que não querem nem ouvir do avô. Ai, não quero ouvir da minha avó, do meu avô, não, que destruíram tudo com a família toda. Tem um povo que destruiu com a família, é um avô. Todo mundo tem um parente, né? Todo mundo lembra de um parente que tinha dinheiro, que destruiu tudo e acabou com toda a família tem que começar de novo. Todo mundo tem um desse na família. Ah, seu avô, seu bisavô tinha muito dinheiro, mas gastou tudo e aí a gente tem que começar tudo de novo. É isso daí. Não adianta vir à igreja e não ter intimidade com Jesus, que é a palavra. É isso aqui. Você pode vir à igreja, e eu quero. Se tem uma coisa que eu quero, é sim, que você venha à igreja e que você adore o Senhor, porque esses são momentos impagáveis, não tem nada melhor do que isso, não tem mesmo, não há um lugar melhor para se estar. Eu quero, mas eu quero que você venha e tenha intimidade com a palavra, que você abra a Bíblia e você sinta o cheiro do Senhor, que é o cheiro que acalma, que é o que consola. Você abre e você vai descobrindo segredos que você nem sabia. É a palavra. De nada adianta você estar lidando no seu dia a dia como se você tivesse mais uma chance. Ah, amanhã eu arrumo isso aqui. Amanhã eu faço isso aqui. Ah, não, pode deixar que amanhã a gente organiza. Ah, não, amanhã a gente faz algo assim, tal. Você não sabe se você tem um amanhã. Você não sabe. E a gente já ouviu tantas vezes isso que parece que pra gente não faz muito sentido. Até a gente se encontrar numa situação que a gente não tem certeza do amanhã.